Boa noite a todos, todas e todos. Estamos agora iniciando mais um Papo da Coxia, né? Para quem não sabe, o Papo da Coxia é uma iniciativa independente, movimentada por técnicos da produção cultural, de teatro, de artes cênicas, que tem o objetivo de levantar questões que abordem os temas sobre o ofício, né, do trabalhador técnico. Então, nós iniciamos nosso trabalho de lives em agosto e estamos agora iniciando o terceiro mês, né? Iniciando não, né? Na segunda live do terceiro mês, agora. E a gente está também fazendo apresentando algumas iniciativas, né? Porque um dos motivos da gente fazer esse projeto, iniciar esse projeto, foi o lugar que a gente está hoje profissionalmente, devido à pandemia, né? Com falta de trabalhos e com o setor fechado, parado. Então, a gente tem algumas iniciativas de apoio a técnicos e artistas do setor cultural, e uma delas é o SATED, né? A outra é o Fundo Marlene Collé e o Fundo Yasmine. Então, se vocês tiverem com possibilidade de doação ou precisando de algum auxílio, apoio, entrar em contato com uma dessas instituições. A gente também está apresentando algumas iniciativas de editais de chamamento para projetos, né, quem queira mandar, que tem o projeto Vivências, Memória, Experiências e Teorias, que também está, nesse momento, movimentando o trabalho do setor cultural e artístico. Bem, gente, o nosso papo de hoje ele vai ser um pouco diferente pelo tema e pelo formato. O tema, eu estava comentando com as meninas agora um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, que eu dei uma breve pesquisada e não encontrei nenhum momento em que eu ouvi um encontro de pesquisadores técnicos de palco que discutam a técnica de palco na academia, conversando, né? Mesmo na Abrace, para quem não conhece, a Abrace é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. A Abrace tem alguns grupos de trabalho, ela realiza o congresso, os encontros todos da Abrace e tudo mais, mas dos grupos de trabalho, o grupo mais próximo, talvez que se assemelhe a gente ainda, ele se chama Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras, ou seja, a gente não tem um grupo de trabalho especificamente discutindo a questão do técnico. Então hoje a gente vai ter o prazer de falar, de conversar aqui, 3 pessoas que viveram e vivem a experiência da pós-graduação pensando a profissão técnica de palco. E aí também tem uma diferença hoje no nosso encontro, que vai ser o formato. Hoje a gente escolheu não ter uma pessoa fazendo a mediação do papo, ou seja, não vai ter uma única pessoa aqui lançando perguntas para as outras responderem. Pelo contrário, a gente fez uma proposta para a Cláudia, que é a nossa convidada de hoje, a Cláudia Salomão, e aí a nossa ideia, minha, da Priscila e da equipe do Papo da Coxia, e a proposta que fizemos a Cláudia, é que cada pessoa trouxe 2 perguntas ou 2 temas que gostaria de ter como disparador para essa conversa, e aí nós vamos fazer o seguinte, cada hora um de nós vai lançar a sua pergunta, vai se relacionar com ela e já responder a sua própria pergunta, e o restante de nós, aí a gente vai rodiziar essa pergunta. Na sequência vem uma pergunta de outro de nós aqui, e por aí por diante. A princípio nós temos 6 questões que nós levantamos, mas nós também vamos estar abertos para receber questões de quem está assistindo e quiser compartilhar alguma experiência ou levantar alguma questão para a gente poder discutir aqui juntos, tá? Então, para começar o papo hoje, eu vou pedir para a Cláudia Salomão, que é a nossa convidada, se apresentar, e aí na sequência a gente começa as perguntas. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, que prazer. Boa noite, Rafa, boa noite, Priscila, boa noite a todos que estão chegando aí, né, para ouvir a gente, para participar com a gente desse papo. E aí você falou que é a primeira vez, possivelmente, né, que 3 pessoas da área técnica e pesquisadores estão juntos falando, né, sobre essas questões da técnica, e isso faz coro com outra situação, né, já que você pediu para a gente se apresentar, cada um de nós vai falar um pouco
da sua trajetória. Eu tenho 32 anos de vida profissional na área técnica, né? Praticamente atuando mais fortemente na produção técnica, na gestão técnica do espetáculo, também ligada à gestão técnica de espaços teatrais, né? Eu venho dessa formação e atuo nessa área, e é a segunda vez que eu sento com outros colegas da área, e isso está ficando mais próximo, porque a vez anterior foi ano passado, antes da pandemia, com um grupo de discussão também, mas ligado à parte de shows, né? É um grupo que está aqui em Salvador, que eles estão discutindo bem fortemente essas questões que é o pessoal do Fernando Rosa, Invisível Essencial. E essa é a segunda vez que eu estou discutindo as questões técnicas. Então, de onde que eu venho, onde que eu estou hoje, né? Eu comecei há 30 anos atrás, trabalhando em teatro, e continuo em teatro. Eu comecei no Teatro Gregório de Matos, e hoje estou no Teatro Castro Alves, já há 30 anos, como gerente técnica. Iniciei como chefe de palco, e hoje estou na gerência técnica do teatro, me ocupando todas essas funções, né? Relacionadas a esse fazer, que ainda é tão desconhecido, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Nesse meio de tempo, durante toda essa trajetória desses 30 anos, muita coisa aconteceu, muitos festivais, turnês, trabalhei com artistas nacionais, e me reaproximei da academia, né? Como é que eu me reaproximei da academia? Eu me formei há 30 anos também atrás em Direito, uma formação acadêmica que, teoricamente, não tem nada a ver com fazer teatral, né, muito menos com a área técnica, mas eu me formei em Direito, nunca advoguei, minha vida sempre esteve muito ligada à arte, né? Eu venho de uma família com tradição na área artística, e era um caminho meio que natural. Isso foi acontecendo quando eu vi, eu já trabalhava em teatro, e aí já foi. A gente, quando entra para o teatro, é abduzido. Então, assim foi, e nessa trajetória eu me reaproximo da academia. Já existia um desejo de voltar a estudar, fazer um mestrado, já tinha procurado na universidade onde eu poderia me encaixar, se era na escola de teatro, mas eu achava a escola de teatro muito formal, um pouco distante de mim. Aí pensava no Instituto no IAC, que é um centro ligado à UFBA também, onde se discute mais as questões de produção, e fiquei nesse namoro. Aí fui aluna especial de um curso de uma disciplina na faculdade, na escola de teatro, que eu acho que esse caminho natural de quem está querendo se aproximar da academia novamente, né? Aí fiz uma matéria, adorei, com o Eduardo Tudela, adorei, mas ainda fiquei achando muito distante de mim, por conta das linhas de pesquisa. Aquela coisa, né? Como que a gente que é da técnica pode se aproximar da academia? Aí pensei, não, vou para o IAC. Mas aí, eis que, como nada é por acaso, a professora Deolinda, que é minha orientadora, a professora Deolinda Vilhena, retorna da França, onde tinha ido fazer um pós-doutorado, abre um grupo de pesquisa, e aí eu entro para esse grupo de pesquisa, e nesse meio tempo abre-se a inscrição para o PPGC, Programa de Pós-Graduação em Arte Cênica. Eu me inscrevi, enfim, já tinha sido aluno especial, já estava no grupo de pesquisa, enfim, me inscrevi, fiz o processo seletivo, né? A gente estava discutindo como são esses processos seletivos em cada universidade, né? Em cada estado, que eu estou na Bahia, você está em São Paulo, a Priscila está em Minas. Aqui é um processo seletivo, tem 3 etapas, né? A prova escrita, a prova de língua estrangeira, depois a entrevista. Aqui a gente já indica 3 possíveis orientadores, né? A gente já faz essa indicação. E, enfim, e aí, esse é o processo. Eu entrei para o PPGC, e a minha escolha, que foi uma escolha, eu tinha uma certa dúvida entre falar sobre gestão técnica, os processos de produção na área técnica, ou falar
dos profissionais da área técnica em si. Então, eu fiz essa segunda opção. Eu achei que falar dos processos sem antes falar dessas pessoas e de quem faz isso tudo acontecer não seria um caminho muito natural para mim. E aí, dessa forma, eu fiz meu anteprojeto e agora já é o meu projeto de pesquisa. E é isso que eu estou pesquisando no PPGAC, justamente as questões que envolvem, essas reflexões que envolvem os profissionais da área técnica em espetáculos. Bom, meu nome é Priscila Chagas. A minha formação dentro da Artes Cênicas, ela iniciou no curso técnico de atuação em 2008, quando eu estava no ensino médio. Aí, logo após a formação dentro dessa escola, eu iniciei a graduação em licenciatura em Artes Cênicas, que é quando eu me mudo para Ouro Preto, né? Então, eu sou de São Paulo, de Embu das Artes, então eu me mudo para Ouro Preto para fazer graduação em Artes Cênicas e retorno para São Paulo em 2016, que é quando eu me inscrevo e sou selecionada para fazer o curso de técnica de palco da SP Escola de Teatro. Quando eu me inscrevi na SP Escola de Teatro, eu não tinha dimensão do que era o trabalho de técnico de palco, mesmo tendo passado por um curso de técnica e atuação durante 3 anos e um curso de graduação em licenciatura em artes cênicas durante 4 anos. Então, eu fiquei, assim, até encantada e absurdamente espantada pelo desconhecimento mesmo da profissão, né, da área, dos setores técnicos dentro dos espaços teatrais. E dentro da SP, como tem um movimento de profissionalização, então eu comecei a trabalhar como eles chamam de atividades complementares, né, para cumprir essas atividades complementares dentro do currículo, né, do curso. E aí eu comecei a trabalhar com técnicos, e como a escola tem essa relação de artistas formando artista, então eu tive aula com técnicos de palco, cenotécnicos, com maquinistas que passavam esses conhecimentos para a gente dentro da escola. Então eu fiz meu primeiro trabalho no início de 2017, e a partir daí eu fui trabalhando sempre, sendo indicada para vários trabalhos. E teve um momento que eu pensei que eu deveria, de alguma forma, voltar à academia para fazer uma pesquisa dentro dessa área. Senti realmente essa necessidade de falar sobre isso, até pela minha situação, né? De entrar dentro de uma escola de teatro depois de 8 anos estudando sobre e não ter o conhecimento do que era, né, de todos esses setores, desses ofícios que tem dentro do nosso setor cultural. E aí eu comecei a elaborar mesmo, pensar uma forma de executar um projeto de pesquisa para iniciar o mestrado, né, fazer esse anteprojeto, como a Cláudia falou. E assim como a Cláudia, o meu objeto de mestrado, de pesquisa, ele não poderia ser diferente que senão o trabalhador, né? O técnico, né? Mais do que a sua classe, a sua função, é o trabalhador. Então, a minha metodologia, até eu escolhi como história oral, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é essa necessidade mesmo de ouvir essas pessoas e saber delas como que isso permanece e é passado e vivo até hoje dentro desses espaços de produção cultural. Bem, eu sou o Rafael Picudo, eu tenho uma trajetória que começa no interior de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, venho de uma trajetória de teatro de grupo, dessa experiência, venho para São Paulo para fazer faculdade de cênicas, mas no último ano da faculdade eu já tinha entendido que a atuação não era para mim, assim, que eu não queria atuar, que eu não me sentia à vontade, amava o teatro, mas não era o lugar em que eu queria estar, né, como ator.
Então, eu comecei a pesquisar muito cenografia e figurino, aí eu tive a experiência de aprender com muita gente legal, logo depois que eu me formei, assim, eu tive a experiência de aprender com Renato Bolelli, com Júlio Deutscher, e principalmente com o professor Ciro Del Nero, que foi uma das pessoas que eu tive a experiência de acompanhar ali por um período, e foi muito importante, por isso que eu estou falando do Ciro, da minha compreensão da pesquisa, assim, da importância do pesquisar, sabe? Então, graças ao Ciro, eu tive acesso a muitos mais teóricos e teóricas que eu, a princípio, não lia, enfim, foi bem importante essa experiência para mim, e aí em 2011, 2012, eu fiz SP também, mas eu não fiz técnica de palco, eu fiz direção, eu sou da segunda turma de direção da escola, e aí, no final de 2011, do primeiro ano do curso, a Eliana Monteiro estava ministrando algumas aulas para a gente de direção, a Eliana Monteiro é do Teatro da Vertigem, e aí ela me convidou para fazer a direção de cena do Bom Retiro 958 metros, que era um espetáculo que eles estavam preparando ali, né, vivendo o processo. E aí eu embarquei nessa experiência, e aí uma das questões que mais me pesava ao longo de toda essa experiência ali foi entender o que era a direção de cena, porque quando eles me convidaram, eu confesso que eu fui muito animado, muito empolgado, topei, comecei a fazer, mas eu me questionava muito o que é direção de cena, e eu perguntei isso muitas vezes ao longo do processo. Me recordo, inclusive, que na primeira reunião que a gente teve, que eu perguntei para eles o que era direção de cena, eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o dicionário do teatro do Pavie e procurar o que era direção de cena para eu me sentir mais seguro, para poder desenvolver o trabalho com eles e tal. E, de fato, a experiência que eu vivi lá, e depois as outras experiências que se seguiram com outros encenadores, com outros grupos e tudo mais, e principalmente com essa minha trajetória e esse meu amor por trabalhar com teatro de grupo, enfim, me possibilitou, ao longo dos processos de criação, começar a questionar o Pavie, sabe? Talvez ele não estivesse dando conta para mim ali naquele dicionário sobre essa função. Então, eu comecei a fazer algumas disciplinas como aluno especial também, fiz algumas disciplinas, fui entendendo um pouco como funcionava esse movimento da pós-graduação, e aí, em 2016, eu me inscrevi para a USP, para o programa de pós-graduação em artes cênicas. Lá o processo de seleção é composto primeiro por uma prova escrita, depois dessa prova escrita, a gente entrega um projeto, aí a gente faz uma prova escrita dentro da nossa área de concentração, no meu caso era a teoria e prática do teatro, então a gente faz essa prova escrita, sendo aprovado na prova escrita, a gente vai para a fase das entrevistas, e a gente também precisa fazer uma prova de proficiência em alguma outra língua. E aí a gente precisa provar essa proficiência de outra língua e já saiu o resultado. Então eu vivi essa experiência, eu defendi minha dissertação, meu mestrado no ano passado, em outubro do ano passado, ou seja, ele está fresquinho, faz pouco tempo que ele está lá na biblioteca. Foram 2 anos e meio muito, muito significativos para mim, é muito bom estar falando sobre isso hoje, inclusive. E o foco da minha pesquisa o objetivo central é apresentar a direção de cena e as lideranças técnicas que atuam em algumas linguagens, porque eu também fui entendendo ao longo do processo que só falar sobre direção de cena talvez não fosse o suficiente para explicar a direção de cena. Mas eu posso falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Eu também tive a experiência muito, muito parecida com a da Priscila, de entender também, num dado momento, entender que a minha metodologia talvez tendesse à história oral, então eu mergulhei, de fato, na história oral, e aí realizei uma série de entrevistas, mas o meu foco principal não era em si a figura do técnico de palco, mas da liderança técnica, né? Ou seja, essas figuras que respondem. E uma das pessoas que eu entrevistei, inclusive, é a Cláudia, que está aqui com a gente. Bem, e aí foi quando eu lhe conheci, né? Foi quando a gente se conheceu. Você me mandou um e-mail falando da sua pesquisa, e eu, de cara, logo fiquei fascinada. Eu falei, nossa, tem alguém que vai escrever na academia sobre direção de cena. Eu achei que tinha tudo a ver, porque a minha DRT, inclusive o meu registro na Delegacia Regional do Trabalho, para quem não sabe, né, o que é DRT, é em direção de cena, né? Eu trabalho no Teatro Castro Alves, e o Teatro Castro Alves tem uma companhia de dança. Então, por algumas vezes e por um período, eu fui diretora de cena do balé, que foi uma grande escola para mim, né? Ter sido diretora de cena do balé foi uma coisa muito importante. Então, quando eu vi que você estava fazendo uma pesquisa que ia tratar sobre direção de cena, eu achei maravilhoso. E aí,
é que eu vou perguntar para vocês, e já vou de cara falar da minha experiência pessoal. Como é estar dentro de um programa de pós-graduação em arte cênica falando sobre questões ligadas à técnica? Para mim, não foi de todo estranho, porque a minha orientadora é uma produtora, é uma pessoa que vem de uma longa estrada de produção e entrou para a academia e, enfim, inclusive trata desse assunto. Então, o assunto foi acolhido, o tema foi acolhido com tranquilidade. Eu sempre percebi algum estranhamento entre os colegas, às vezes. O que é que você está pesquisando? O que é que você está pesquisando? Entre alguns professores, outros não. Já diziam, mas que bom que você vai falar sobre isso. Não tem ninguém falando sobre isso. Né? E, de verdade, a gente sente falta de material teórico sobre isso. Mas a verdade vocês, em diferentes programas de pós-graduação, como é que vocês se sentiram? Assim, se sentiram meio um peixe fora da água? Eu, por vezes, me senti, mas confesso também que houve um acolhimento bacana. Bom, como eu me sinto, né? Como se sente? Primeiro que eu acho uma grande responsabilidade, assim, lidar com algo que a gente não tem muito material de bibliografia para nos, de alguma forma, direcionar em várias questões que surgem, né? Então, às vezes fica mais difícil mesmo o trabalho. Mas, de fato, eu lembro de uma situação que no início, né, nas disciplinas, a gente sempre tinha que apresentar o nosso projeto, né, o nosso anteprojeto. E aí teve um momento que eu apresentei, sabe quando você olha assim e vê que as pessoas não estão entendendo muito bem o que você está falando? Aí eu peguei e perguntei, quem aqui sabe o que é técnico, que é cenotécnico? E realmente ninguém sabia, sabe? Tipo, o que era a função do cenotécnico. Aí eu falei, então, minha pesquisa é para entender isso. É para entender o que é a função do cenotécnico, porque a gente percebo, né, dentro das minhas experiências, que muitas pessoas não desconhecem, mesmo estando estudando artes cênicas, estudando teatro, fazendo atuação, direção, dramaturgia, dentro desses campos, mesmo assim desconhece o papel, né? Então, eu me sinto também um pouco deslocada com as temáticas dentro dos encontros também com os outros mestrandos. Às vezes, o meu interesse, né, com a pesquisa não tem muito a ver com o que eles têm interesse. Então, eles conseguem se comunicar e trocar muito mais do que comigo. Eu fico muito mais no campo metodológico mesmo, eu troco muito mais metodologia. Aliás, até agora, eu estou no primeiro ano, né? Então, até agora, o que eu mais tenho desenvolvido, conversado e trocado é sobre questões metodológicas mesmo, de pesquisa. Mas a sensação é essa, assim, de uma responsabilidade, sabe? Uma responsabilidade e um cuidado com o que eu tô preparando, sabe? Com o que eu estou produzindo. Uma responsabilidade, cuidado na hora de analisar outros textos, na hora de analisar decretos de leis, e como que eu vou entender tudo isso, porque como é algo tudo assim, muito novo, né? E que a gente não tem esse amparo de outros materiais teóricos, então acaba tendo uma responsabilidade maior com a escrita e com a forma como a gente vai analisar. Assim, falando um pouco desse processo, né, lá no programa de pós-graduação em artes cênicas, foi bem especial para mim. Hoje eu consigo olhar com certo distanciamento e perceber o quão especial foi, sabe? A gente faz no nosso caso era uma média, e dá uma média de 4 disciplinas que a gente precisa fazer para contar os créditos, e aí nessa experiência das disciplinas eu também vivi coisas muito bacanas, assim, que foi a experiência de estar falando sobre técnicas e de sempre nos encontros levantar o meu tema, e eu comecei a fazer isso meio propositalmente. Eu acho que eu fui bem acolhido, percebia que 90% da sala ali estava discutindo sobre, estava pesquisando corpo, atuação, dramaturgia, encenação, e assim, eu ainda tive a oportunidade de ter de me cruzar ali nas disciplinas com mais 2 pessoas que eram mais voltadas para iluminação, que era, no caso, a Cláudia de Bem e a Nádia Luciane.
porque, na verdade, inclusive, eu acho que a iluminação está mais articulada nesse sentido, né? A galera da iluminação, pensando em áreas, tirando essas áreas aí que eu falei de corpo, texto, direção, encenação e tal, as áreas que agora estão começando a despontar mais ali, no meu ponto de vista, na academia, acaba sendo a iluminação. Então tem, por exemplo, o Berilo, que é o seu orientador, né, Pri, que tem essa trajetória com a iluminação, tem o Tudela, tem aí na Federal da Bahia, tem a Cibele Forjaz, aqui em São Paulo, na USP, enfim, tem uma galera da iluminação que está se mobilizando um pouco mais, e eu ainda sinto bastante falta dos técnicos de palco ali nas salas de pós-graduação, e até de graduação, né? Enfim, eu entrei, eu estava na área de concentração teoria e prática do teatro, e a minha linha de pesquisa era texto e cena, porque a outra linha de pesquisa seria história do teatro, e eu entendi que eu não queria fazer uma pesquisa histórica, eu não queria, neste momento, chegar e contar a trajetória da direção de cena historicamente aqui no teatro brasileiro, ou paulista, enfim. Eu entendi que não era história que eu queria falar, que eu queria discutir direção de cena, e eu cheguei muito nesse ímpeto, assim. E aí eu tive o prazer de ser orientado pelo professor Antônio Araújo, que tem como foco de pesquisa, em geral, os processos de criação, e foi incrível isso para mim, assim, foi um presente poder ser orientado por ele, justamente por essa provocação de ser alguém me trazendo o processo de criação o tempo todo para o que eu estava escrevendo, sabe? De me lembrar do quão importante é a presença da direção de cena para a compreensão e para a escrita desse todo, assim, também. Então, acho que o tempo todo tentando me aproximar entre prática e teoria. Apesar de conhecer os teóricos, muitas vezes que a gente estava ali discutindo em sala, eu entendia que eles não eram muito para mim, assim, mas eu falava, ok, para minha pesquisa talvez eles não seja o momento deles, mas vou aprender o que for necessário. No entanto, eu sentia muita falta da gente ter, por exemplo, uma disciplina que discutisse essas questões, entendeu? Que trouxesse mais para a gente o debate das questões técnicas, autores e autoras que estejam refletindo sobre isso, ou que estiverem em algum momento, né? Então, foi um processo muito interessante. Acho que fui acolhido e acho que aprendi a provocar de um jeito pedagógico. Descobri uma pedagogia ali de provocação nas turmas que eu passei. Então, quase todo mundo que eu fiz disciplina junto sabe qual foi o meu tema de pesquisa, porque eu fazia questão de falar em todas as aulas. Eu ia lá e falava, então, porque na minha pesquisa, e fazia questão de falar, apesar de não ser o foco ali da turma, mas para poder ambientá-los e dizer, olha, tem um técnico aqui nessa sala de pós-graduação, e esse tema precisa ser levantado, tanto quanto de vocês. Então, eu estou aqui para falar também por esse técnico, não por todos, mas por uma parcela deles que precisaria estar aqui. Eu até brinquei no dia da minha defesa, já vou parar de falar que eu tô falando muito, mas no dia da minha defesa, eu inclusive brinquei que eu estava realizando ali um dos meus principais objetivos, que era ver pela primeira vez uma das salas da pós-graduação da ECA, né, da Escola de Comunicações e Artes, com mais técnicos do que teóricos de outras áreas. Então foi um momento que tinha bastante gente assistindo, e brinquei, falei, olha, aqui a gente já está tendo uma coisa que está mudando esse espaço, né? A nossa presença já muda esse espaço muito. E é isso, fui muito bem acolhido pela USP, eu não tenho o que criticar em relação a isso, mas gostaria de ver mais amigos e amigas técnicos, companheiros de coxia, fazendo pós-graduação do meu lado. Nossa, eu também, o que eu puder incentivar meus colegas a fazerem, eu também incentivo. Importante. Bom, eu como eu falei, eu estou iniciando, né, esse processo aí do mestrado, vocês, Rafa já terminou, Cláudia já está para finalizar totalmente, né, defender aí sua dissertação. E nesse início, assim, para mim, eu fiquei muito nessa questão do recorte da pesquisa, porque quando a gente entrega um anteprojeto, tem uma dimensão, a gente tá empolgado, né, quando a gente escreve nosso anteprojeto, a gente quer falar sobre aquilo, quer ser político, quer resolver aquela questão, porque está precisando ser dita, né? Então a gente quer falar sobre tudo, e quando a gente vai recortar, a gente vê que não dá para falar sobre tudo, e tudo não é tudo, às vezes tudo não é nada, e a gente tem que ficar
realmente especificando e focando, né, dando um lugar mais objetivo para a nossa pesquisa. E nisso, eu queria entender de vocês como que foi esse recorte e como que isso interferiu nessa empolgação inicial do anteprojeto e depois na hora do momento mesmo da formação e de fazer esse recorte de pesquisa e de entender o que precisa ser pesquisado, analisado. Foi triste ter que tirar outras coisas que vocês queriam que tivesse presente dentro dessa produção, dessa dissertação? Como que foi? Para mim, eu estou falando que está sendo difícil, mas, ao mesmo tempo, eu estou achando ótimo, porque eu entendo também como um processo de formação, né? Esse processo de recortar, ver o projeto, tentar direcionar, é um processo muito rico de formação. Então, para mim, está sendo difícil, mas está sendo rico. E eu tenho que agradecer também ao Berila, até agradeço pela mensagem, e também por ser uma pessoa que realmente me orienta, sabe, nisso. E até ele pergunta para mim, às vezes, você vai ter fôlego? Fôlego para ir até o fim? Eu não sei. Mas é isso, é entender mesmo o fôlego que a gente tem e os espaços que dá para trabalhar, né? Olha, no meu caso, sim, mudou um pouco o recorte, né, porque eu pretendia pesquisar mais espaços teatrais, outros teatros, vários técnicos, e por fim eu vi que eu estava com um universo muito amplo para abordar. Então, eu fiz um recorte dentro dos espaços onde eu tive a minha experiência profissional, dentro desses 30 anos, 32 anos, analisando mais ou menos esse período, né? O que aconteceu nesse período entre dessas equipes, e não só isso, a coisa evoluiu um pouco mais para, assim, digamos, uma abordagem mais também no sentido de o que mudou com esses profissionais de modo geral, entendeu? Porque eu observo claramente que existe uma mudança de perfil entre os profissionais da área técnica, né? Para um profissional mais interdisciplinar, mais curioso, mais preocupado com a formação, com a qualificação. Então, isso vai aparecendo e houve uma certa mudança na pesquisa nesse sentido, né? Eu acabei diminuindo o espectro que eu ia abordar, fechando nesses dois, recortando nesses dois espaços, onde eu vivi minha experiência profissional, e caminhamos um pouco mais também para essa questão da qualificação e para os impactos como me fugiu agora, na forma como esse profissional se relaciona com esse espaço, né? As formas de contratação, isso inicialmente não estava tão previsto de aparecer e acaba aparecendo mais, né? As formas de contratação, como elas estão linkadas com essa questão da capacitação profissional, no que um interfere com o outro, e no caso dos espaços públicos, que é o caso desses dois espaços, como tem uma série de outros fatores que vão influenciar nessas questões da qualidade que envolve o trabalho, né? Envolve essas relações de trabalho. Então, tudo isso acabou aparecendo na pesquisa, inicialmente não estava tão direcionado para isso, mas teve essa mudança, teve esse encaminhamento. Para mim, foi bem isso também. Eu acho que a gente sempre entra com um projeto que quer discutir Deus e sua era, né? A gente quer dar conta de falar de tudo. e aí, talvez a primeiro aprendizado que eu tive em relação a essas mudanças do projeto que eu entreguei foi de entender os verbos que eu estava utilizando, né? Talvez os meus objetivos, que a princípio eram discutir, analisar,
eu comecei a perceber que o fato de não ter bibliografia nas bibliotecas para que dessem conta de eu analisar ou discutir alguma coisa de fato, me fizeram dar um passo num outro sentido, que era o de apresentar. Então, por isso eu trago muito o verbo apresentar. A minha ideia, tudo foi indo para a questão do apresentar a direção de cena, já que ela nunca foi discutida aqui na academia, deixa eu apresentar ela para você, deixa eu apresentar as lideranças técnicas, né? Entender essas nomenclaturas técnicas aí que a gente utiliza. Eu me lembro que no meu projeto, quando eu entrei, o projeto que eu entreguei, ele previa que eu ia analisar as lideranças técnicas em alguns contextos artísticos diferentes. Então, ópera, musical, teatro de grupo, circo e tal. Aí eu lembro que a gente ainda falou, nossa, impossível, eu não vou dar conta de fazer isso. E aí, num dado momento do processo, eu entendi que era fundamental fazer isso. Mas não por essa via, não parar e falar a linguagem não estava vindo à frente do meu recorte. No caso, o que estava vindo à frente do meu recorte era como as pessoas que estavam fazendo lideranças técnicas naquele momento histórico do nosso teatro estavam se nomeando, né? Qual nomenclatura elas estavam utilizando. E aí são elas as pessoas que têm propriedade para falar sobre essas questões. Então eu fui atrás destas pessoas. Então sim, eu acabo falando de circo, acabo falando de dança, ópera, teatro musical de mainstream. Eu vou tocar em todas essas questões, circo tradicional, circo contemporâneo e tudo mais, em função desse desejo de apresentar as lideranças técnicas, e porque eu entendi também que o momento que eu queria falar tanto dessa profissão que eu sou um apaixonado, que é a direção de cena, eu queria que as pessoas também tivessem paixão por isso, que elas também quisessem fazer direção de cena. Então eu falava assim, mas como é que eu vou explicar para alguém que é direção de cena se nenhum livro dessa biblioteca aqui dá conta de explicar para os meus colegas de sala aqui dentro da pós-graduação que eu faço, né? Nem o Pavy, que é o primeiro lá que eu comentei com vocês que eu fui ler, que eu fui lá olhar, nem no dicionário do teatro eu estava mais concordando, assim, eu comecei a questioná-lo, aí eu falei, pera lá, se eu estou questionando o Pavy, é porque talvez a minha experiência me possibilite isso. E talvez ouvir a experiência de um grupo de pessoas aqui me possibilite também, ou me auxilie, né, a contar para as outras pessoas, enfim, tanto aqui da pós-graduação como fora daqui da pós-graduação, o que são essas funções. E era engraçado porque muitas vezes eu me perguntava assim, mas será que eu preciso mesmo falar sobre stage manager? Aí eu falava, não, porque o meu trabalho não é sobre stage manager, eu não sou stage manager. Aí eu falava, não, eu preciso falar sobre stage manager. Porque se eu não falar sobre estas nomenclaturas que são tão aproximadas do diretor de cena, corremos o risco de tudo virar direção de cena, né? A gente jogar tudo no mesmo balaio. Ah, direção de cena é a mesma coisa que stage manager, é a mesma coisa que direção de palco. E não é. Então eu comecei a entender que era importante que as coisas ficassem um pouco mais delineadas, assim, os seus espaços, né? Eu brincava, eu sempre falava que era importante nomear para a gente poder ampliar o nosso olhar para aquilo, e aí sim transformar e melhorar o que a gente já está fazendo, né? Porque eu acho que o tempo todo também ter esse cuidado de não fazer algo tão só voltado para a academia, numa linguagem que só a academia vai conseguir conversar comigo, que também não era esse muito meu foco. Então eu acho que a principal coisa que eu aprendi desse processo da entrega do meu primeiro projeto foi justamente essa questão do apresentar. Eu entendi que eu ia ter que dar um passinho atrás, né, antes de chegar já discutindo, eu precisava apresentar para as pessoas. Então eu fui atrás das entrevistas, e isso mudou muito. As minhas entrevistas, eu fiz 22 entrevistas ao todo, e isso gerou um trabalho em 2 volumes, porque eu fiz questão que o segundo volume tenha todas as entrevistas na íntegra, porque eu acho que é fundamental ter os meus colegas ali comigo na biblioteca, conversando comigo, e para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer essas pessoas. E aí, com relação ao recorte, eu só pensei, para ser bem honesto, o que eu fiz foi olhar para o Brasil e falar, vou pegar pelo menos um profissional atuante em cada uma das macro-regiões. Então, eu fui para... Eu tenho o Teatro Amazonas, eu tenho eu tenho a Flávia Furtado, que é diretora de... Por muito tempo foi diretora de palco, mas atualmente ela é diretora de produção do Festival Amazonas de Ópera. O Marcos Apollo, que foi por muito tempo diretor técnico do Teatro Amazonas. Aí eu fui para a região do Centro-Oeste, Brasília. No Nordeste eu tenho Salvador, que é a Cláudia, mas também tenho
o Teatro Santa Isabel, de Recife. No Sul eu tenho o Teatro São Pedro. Aqui tem São Paulo, tem o Teatro Municipal, tem o Sesc. Eu fiz questão de pegar também de contextos um pouco diferentes ali de produção, né? Então, o primeiro diretor técnico do Sesc, que foi o David Brito, enfim, Teatro Alfa, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e aí fomos abrindo, e também abrindo para alguns grupos. Aí eu fui falando, opa, peraí, preciso conversar com os grupos. Então, fui conversar com o Rodrigo Marçal, de Minas, sobre o grupo Galpão, fui conversar com a Leslie Percy sobre teatros musicais, fui conversar com é tanta gente, desculpem. Eu fui conversar com ai, gente, o Fernando Jacon, que hoje em dia está lá como diretor técnico de iluminação da Pina Bausch, mas que também vem dessa trajetória aqui do teatro, dos festivais lá de Londrina, né? Ele ficou muito tempo como diretor técnico do Filo, enfim. Então eu tentei fazer esse panorama Brasil gigantesco, que logicamente não dá conta de explicar o Brasil, mas que de alguma maneira dá para dar um cheiro aí para todo mundo conhecer um pouco, porque são contextos muito diferentes, né? Então não tem como ignorar isso. Bem, vamos para a próxima pergunta, então. Alguém quer falar mais um pouco? Eu falei um monte. Bem, eu trouxe uma questão que eu queria dividir com vocês, que é em relação às nossas referências bibliográficas. Primeiro, eu queria saber que vocês me contassem um pouco quais foram as principais referências bibliográficas que vocês utilizaram na pesquisa e quais textos escritos por técnicos vocês encontraram e consideram importantes e enfim, podem sugerir... aqui entra a pergunta. Quais textos escritos por técnicos consideramos importantes para quem quer conhecer mais sobre técnicas de palco? Eu tive o cuidado de fazer essa pergunta focando escritos por técnicos, porque isso também é uma coisa que me pega bastante, assim. Quando eu comecei, uma das coisas que todo mundo me falava, tem um monte de referência bibliográfica, aí todo mundo vinha com um arsenal de cenógrafos, assim, de trabalhos de cenografia, figurino, iluminação. Ela mas eu considero muito importante. Eu acho que assim tem uma contribuição inegável do Serrone, do José de Anchieta, do Elias Bauer, de todo mundo que está aqui atrás de mim hoje, ó. Estão todos aqui em cima olhando por nós. O Gianni Rato, enfim, tem muita gente especial que já escreveu sobre cenografia, que é fundamental a gente ler e conhecer. Mas volto na minha questão. Será que eu preciso pegar um stage manager para falar sobre direção de cena? Será que eu preciso pegar um cenógrafo para me falar sobre direção de cena ou sobre técnica de palco? Então, onde estão os textos de técnicos de palco, né? Onde é que o técnico de palco está de fato se posicionando? Que momento ele não está sendo só mencionado, né? Então eu tive também um cuidado, porque no começo, quando eu comecei a fazer essas referências bibliográficas, eu listei muitos cenógrafos e depois eu fui tirando eles do meu caminho, no melhor sentido, porque eu fui entendendo que muita gente já conversou com eles são fundamentais, mas que para essa pesquisa, nesse contexto, não convinha. Né? Eu queria ouvir os técnicos e queria que eles fossem as vozes que mais falassem comigo ali. Por isso também que eu acho que eu fui atrás dessas entrevistas. Foi fundamental, né, assim, passar por essa experiência das entrevistas para poder compreender isso. E poder gerar material, porque foi muito isso. Assim, as entrevistas acabaram sendo quase que a essência bibliográfica do que eu fui escrevendo. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco, assim, que vocês falassem um pouco para mim. Tem a lei também, né? E tem a Lei 6.533, que é uma clássica que eu acho que todo mundo aqui vai falar dela. E aí tem também alguns outros teóricos que vão discutir a coisa de trabalho, as questões de ser arte e técnica, né? Então eu também foco nessa galera, mas o meu foco mesmo aqui é pensar quais são esses técnicos que estão escrevendo, quem vocês sugerem que as pessoas leiam quando a gente pensar, vou ler um texto de um texto técnico de um técnico, né? Quem vocês indicam, como é que é isso para vocês? Então, eu ou você, Pri? Pode ser você. Ah, bom. Essa dificuldade que você passou, Rafa, todos nós, né, passamos. Assim, eu comecei a ter essa dificuldade de conseguir textos relacionados à técnica quando eu, né, fiz o concurso para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, onde eu
eu estou lá ligada ao Secult e dou as disciplinas de gestão técnica do espetáculo e tecnologias da cena. Eu tive uma dificuldade enorme eu não estava no PPGAC ainda e já comecei a ter uma grande dificuldade de conseguir os textos. Ou achava coisas muito antigas, já ultrapassadas, pouquíssimas, ou não tinha, né? E para a pesquisa do PPGAC é o mesmo processo, né? Por fim, a Lei 6.533 de 1978, que é a lei dos artistas e técnicos em diversões, ela acaba sendo, assim, meio que a espinha dorsal do nosso trabalho, né? Porque ela vai nos guiando ali, nos dando os parâmetros. O maquinista faz o quê? O cenotécnico faz o quê? O iluminador faz o quê? Então, ali você tem as funções artísticas, as funções técnicas, e te dá um parâmetro. Esse é um referencial teórico que a gente tem. Então, eu fui buscando. E aí, cheguei na Maria Aparecida Alves, né, que todos nós encontramos lá no trabalho onde ela discute os técnicos, a relação dos técnicos com o Teatro Municipal de São Paulo. Aí, cheguei também na Marta Isaacson, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul. Ela não fala necessariamente dos técnicos, mas você pensa uma coisa aqui e outra ali, que é o que a gente acaba fazendo. Né? A gente vai pegando aqui e ali alguma coisa que nos sirva também. A Laura Figueiredo me trouxe umas coisas muito interessantes com relação ao processo histórico, que era uma coisa que me interessou muito desde o início da pesquisa. Né? Como que foi se dando esse processo de profissionalização na área técnica? Isso é uma coisa que, na verdade, eu não esgotei ainda, eu quero continuar buscando. Né? Então, eu fui muito atrás disso. Teve uma hora que eu me vi assim, longe, já, eu falei, eu tenho que voltar, agora eu tenho que voltar, porque eu já estou muito tempo nisso. Comecei a pesquisar também desde como que começaram a aparecer os nomes dos técnicos nos programas dos espetáculos. Isso é uma coisa muito interessante da gente saber, né? Porque num determinado momento só não havia citação de ninguém da equipe técnica em programa. E hoje, então, que os programas em papel eles vão deixar de existir, praticamente já não existem mais, muitos espetáculos você chega e tem lá um QR Code, né, um totem com QR Code na entrada do teatro, o cara vai lá e aí vê ali, continua com o rosto na telinha e vê, e, enfim. E muitos nem saco para isso tem e não fazem. Então, eu cheguei a falar nisso, porque, por vezes, o programa é a única relação, o programa do espetáculo é a única ponte entre o público e o técnico, né? Você tem ali a boca de cena, o espetáculo, o elenco, as coisas todas acontecendo, e um exército de pessoas lá dentro movimentando aquilo tudo, e às vezes a ponte, a ligação entre o público e essa equipe que está trabalhando, movimentando aquilo tudo, é o programa, né? Quando o nome de determinadas funções consta do programa. Às vezes tem lá o maquinista, o cenotécnico, às vezes nem tem. Então, eu estou chegando até nos programas, porque eu gosto muito de pesquisar isso. Cheguei até ao contato de um pesquisador em Recife que coleciona e que pesquisa programas de espetáculos. Né? Cheguei a fazer um contato com ele, mas a coisa estava muito ali, regional, enfim, depois a gente não evoluiu muito. Mas é uma fonte de referência para a gente, né? Inclusive isso. Então, eu tive a mesma dificuldade que você teve, que talvez a Priscila vá ter, em conseguir. Tem os clássicos, né, que a gente já pode incluir entre os clássicos, agora também o Serrone, o Ciro Del Nero, todos eles, enfim, a Margot Berthold, Jeanne Rato, todos esses. De alguma forma, você encontra ali, por exemplo, citações sobre cenotécnico, eu encontrei lá no Jeanne Rato, encontrei no Ciro Del Nero, inclusive passagens muito interessantes que criaram links para mim interessantes dentro da pesquisa também, mas nada substancial, alguém que estivesse falando sobre esses profissionais. É raro, a gente não vai achar. Já temos agora o Rafael, que já lançou aí agora um trabalho maravilhoso, que já é uma referência para a gente também, né? A gente já pode começar a se basear no trabalho dele, para essas questões da direção de cena. Enfim,
esses textos produzidos por técnicos, eu acho que eles não existem ainda, né? Talvez a partir de um determinado momento, agora, eles comecem a surgir, mas eu acho que hoje, pronto e acabado, ainda eles não existem. E a gente vai garimpando as informações aqui, ali, acolá, sobre as entrevistas. É uma fonte maravilhosa, é incrível. Eu, por exemplo, foi um momento de grande realização, foi o momento das pesquisas, das entrevistas, né? E ali, realmente, a gente encontra uma fonte muito rica. Eu, às vezes, me excedi nas entrevistas, as entrevistas viraram verdadeiros bate-papos, e aí entrevistas que viraram 2 horas de conversa, e aí eu tenho agora que fazer uma grande triagem, porque nem tudo eu vou poder usar, porque ficaram excessivamente extensas. Mas eu acho que nossa principal fonte de informação. Bom, minha metodologia já é história oral, né? Então, meu material que realmente é chave para minha pesquisa é o depoimento humano, e são essas entrevistas que ainda vão ser coletadas, e análise e transcrição delas. Mas, já no meu anteprojeto, eu já vim com um artigo que chama Cenotécnicos no Brasil, uma reflexão sobre os invisíveis profissionais das artes cênicas, que é que eu falei, Eliane Rodrigues Oliveira e do Antônio Vitor Rodrigues Lopes. Esse artigo é um artigo super curto, acho que são 9 páginas, mas foi um artigo que me deu uma base teórica não, né, mas uma referência bibliográfica para eu conseguir escrever o artigo, para de alguma forma me assegurar no projeto, né, no anteprojeto, de alguma forma me assegurar ali em alguma referência que falasse um pouco sobre a questão do cenotécnico, né. Aí, nesse momento da pesquisa, né, que eu estou começando na escrita para qualificação, eu estou usando muito tanto a dissertação quanto os artigos da Maria Aparecida Alves. Usei também, como a Cláudia falou, a Laura Maria Figueiredo. Usei também a Luciana Bueno, não tanto o material dela, mas ela tem, na sua dissertação, ela tem entrevistas com o Pelé, com o Ciro, com vários técnicos. Então, esse material foi importante, principalmente por causa das entrevistas que tem anexadas na dissertação dela. A Cláudia falou sobre ficha técnica, e eu peguei um material que também está sendo muito importante para mim, que é do Alexandre Luiz Mate, que ele, dentro do anexo também, ele tem fichas técnicas no período de 1980. Durante o ano de 1980, ele tem várias fichas técnicas dos espetáculos produzidos em São Paulo, durante esse período dessa década, né? Então, também eu identifiquei algumas pessoas conhecidas nessas fichas técnicas, então tem me ajudado bastante nesse processo. E são essas, também desconheço técnicos que escrevam, que falem e escrevam sobre. Tem o Jorge, que em breve lançará o livro dele, né? Fazendo já propaganda. Mas o Jorge ele é uma pessoa que eu trabalho e que é um cenotécnico que possui um galpão de produções cenográficas, trabalha sempre com musicais e óperas, e ele está lançando em breve o seu material, que é um livro autobiográfico. Então, o Jorge está com essa preocupação de falar sobre o ofício, sobre a profissionalização do cenotécnico. Então, para mim, ele hoje seria referência, além do material do Rafael Bicudo. Não, e também tem o Raul Belém Machado, né? A gente não pode esquecer que tem o trabalho do Raul, que que foi cenotécnico, enfim. É interessante vocês estarem falando isso, porque enquanto eu ouvia vocês, eu ficava pensando assim, eu cheguei nessa pessoa, eu cheguei na Maria Aparecida Alves, mas eu pensava assim, mas ao mesmo tempo ela não me dizia o que era direção de cena, então não me ajudou tanto, porque talvez o foco da pesquisa dela fosse outro, e tá tudo certo, a gente tem mesmo que ampliar esses olhares, né? Eu me recordo, assim, de uma das primeiras reuniões que eu tive com o Tó,
que eu cheguei e eu falei para ele, olha, as minhas principais referências são essas. Aí eu levei a lei 6.533, impressa lá. Para quem não sabe, a lei 6.533 é a que regulamenta as profissões de artistas e técnicos em espetáculos. Ela foi criada em 24 de maio, mas como ela só entrou em vigor no dia 19 de agosto, por isso que na semana passada tinha um monte de gente aqui no Face, nos Instagrams da vida, postando o dia do artista do teatro, por conta dessa lei, tá? Então até lembrei disso e queria compartilhar. Eu cheguei com essa lei e com um artigo de 12 páginas de um professor de Portugal, porque existe um curso de graduação e de mestrado em direção de cena na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto. Então, e aí eu tinha esse artigo, o PAVI, né, a nota do PAVI e a lei. Então foi um pouco, esses foram os meus disparadores, assim. Tem uma pergunta aqui da Bia Mendes. Eu lembrei também, só rapidinho, desculpa, Amada. é que a Bia é uma pessoa também que é técnica, formou comigo na SP e está fazendo mestrado. Claro, não podia esquecer da Bia. Eu não sei se vocês passaram por estágio docência, mas passei por isso no PPGA da Unesp. Nem a disciplina de cenografia é ofertada mais, e isso acabou deixando um vazio. Sei que a Priscila está iniciando. Cláudia e Rafael, vocês passaram por isso? Eu não fiz estágio docência, a gente não era obrigado a fazer isso na USP, e, enfim, eu tive um processo que eu segui trabalhando paralelo ao curso, né, a elaboração do meu projeto, a escrita do meu projeto. Então eu só fiz as disciplinas e as orientações, eu não fiz estágio docência. Você fez, Cláudia? Não, eu não fiz, Rafa, Bia, eu não fiz porque eu já estou em sala de aula na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, então eu fui dispensada do estágio de docência. Mas eu sei que existe essa lacuna, porque durante a minha pesquisa, em dado momento, eu cheguei nessa questão dos egressos dos cursos de artes, música, teatro e dança, tanto bacharelado quanto licenciatura, essas pessoas que migram para a área técnica, né? Na Bahia, pelo menos, é muito comum, né? Gente que vem de uma formação em teatro, principalmente tem muita gente que fez licenciatura, fez bacharelado em teatro e está na área de iluminação, a área de iluminação principalmente. E analisando isso, eu percebi que realmente os cursos, eles não oferecem, né, fala-se rapidamente da iluminação em algum momento, ou fala-se um pouco da cenografia, mas não é o foco também desses, eles não abrem para que esses profissionais, ou os futuros diretores, os futuros atores, entendam um pouco mais do que está em torno deles, né, do que é que está ali compondo toda aquela engrenagem com a qual eles vão lidar, né, diariamente também, porque, afinal, estamos todos no mesmo ambiente, que é a cena, que é o palco. Então, seria interessante que tivesse um pouco mais de atenção dentro da matriz curricular dos cursos, para que se tivesse um pouco dessa abordagem. Eu sei que não há, mas eu não fiz a docência, o estágio de docência, porque realmente eu fui dispensada. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Vamos seguir, então, nas nossas? Quem é agora? Sou eu? Acho que é você. Deixa eu ver. Sou eu. Eu sabia que em algum momento eu ia me enrolar. Então, a gente estava falando das entrevistas, né? E aí, eu vou inverter um pouco a ordem. Ao invés de falar primeiro das dificuldades, vamos falar das coisas prazerosas, né? As coisas que me deu mais satisfação, mais prazer, realmente foram as entrevistas, né? Porque as outras coisas, assim, as dificuldades, a gente sabe, são os prazos, são as referências, né? Essas referências bibliográficas que a gente teve dificuldade, mas que, por outro lado, provocou uma pesquisa maior. Isso é prazeroso também.
É muito prazeroso essa busca da informação, quando você vai perseguindo uma coisa, ela aparece aqui ou aparece de outra forma ali. Isso é muito legal. Mas o que me deu mais prazer, o que eu achei mais gratificante, eu quero saber de vocês, o que foi, assim, do ponto de vista de vocês. Priscila está começando agora, Rafael já terminou. O que é que foi para vocês mais gratificante, mais prazeroso, e o que é que foi mais complicado? Para mim, as entrevistas. As entrevistas, assim, eu tive momentos de muita alegria durante as pesquisas, as entrevistas, porque eu entrevistei colegas de trabalho, pessoas que eu convivo há anos, e com as quais eu nunca tinha sentado para bater um papo. A verdade é essa, né? Eu tive conversas assim com a supervisora, a costureira do centro técnico, a gente nunca sentou para conversar. E ela deve ter, como eu, 30 anos de teatro com astrólogo. Foi a primeira vez. A gente se encontra no corredor, a gente se encontra no centro técnico, numa prova de alguma coisa. Oi, tudo bem, como vai? Nunca tínhamos sentado. Ela me contou a vida dela, como entrou no teatro, né? E assim foram vários outros colegas, entendeu? Então, para mim, foi muito gratificante esse processo. Outras pessoas que não eram colegas de trabalho, mas que diretamente, assim, mais gestores, ou outras pessoas também que aquele processo ali da entrevista foi maravilhoso. Mesmo que eu não tenha utilizado, ou que não venham a compor o corpo do trabalho, foi um subsídio maravilhoso, foi uma referência, um referencial para mim incrível. Então, eu considero que as entrevistas para mim foi realmente muito bacana. E a parte mais complicada, não que eu tenha problemas com prazo, eu não tenho, muito pelo contrário, eu sou capricorniana e sou uma pessoa muito disciplinada, e essa coisa de estar ligada à direção de cena, à dança, essa coisa, cria em você um certo rigor, né? Com prazo, com coisas assim. Então, eu não tenho problema. Mas foram 2 anos bem complicados, né? A contar que a gente, no meio disso tudo, para brindar, tem uma pandemia. Acho que a questão dos prazos embolou um pouquinho o meio de campo para mim, e a outra questão que foi muito complicada foi o fato do setor de documentação do teatro estar fechado, né? Foi um problema, uma fatalidade, o responsável faleceu, um grande colega, o Batista, uma pessoa maravilhosa que prestou inúmeros serviços para várias pessoas, inclusive muitos pesquisadores, né? Bebem lá naquela fonte. Imagina, o teatro tem um acervo incrível, tanto de livros, quanto de programas de espetáculo, jornais, revistas, tudo que você puder pensar tem lá. Então, ficou fechado por meses e dificultou, eu não conseguia ter acesso. E aí, tão logo foi contratado uma nova pessoa para lá, veio aquele período, verão, carnaval, tudo para na Bahia, e depois, na sequência, tudo fechou novamente. Então, não reabrimos, mas acredito que breve, quando acabar esse período, a gente já vai ter um setor de documentação e pesquisa funcionando, e muitos outros pesquisadores vão poder encontrar ali muito referencial teórico, muito. Não só sobre os espetáculos da Bahia, como espetáculos do Brasil mesmo, né, que passaram por lá em turnê. Então, eu pergunto para vocês também, quais foram essas dificuldades, assim? E quais as alegrias, né, gente? Bom, nesse momento que eu estou de início da pesquisa, né, eu vou falar sobre os prazeres também, as coisas mais prazerosas. É muito bom quando eu pego o material, um texto dentro dos historiadores que eu tenho estudado, e eu pego algo que de alguma forma me ajude, eu pego a referência e já deixo guardado. Isso para mim é muito bom. Eu iniciei também algumas entrevistas, né, no início do ano, quando eu estava em São Paulo trabalhando, né, no espetáculo, e na montagem, né, do espetáculo. E nisso eu fiz essas entrevistas e ontem eu peguei, foi ontem, não, foi sábado, eu peguei para transcrever algumas. E nessa transcrição eu falo, nossa, olha o que ele falou. Tipo, perfeito, era justamente o que eu queria. No momento da entrevista, às vezes não fica tão claro, né, o quanto que aquela fala é importante, mas eu transcrevendo, eu falo, nossa, olha isso, olha o que ele está falando. Então, isso para mim também foi muito bom, assim, pegar uma entrevista apenas e ver que realmente tem o material, sabe? Não está sendo em vão. E de dificuldade,
talvez seja nesse período assim de quarentena, pandêmico, seja se concentrar e tentar ter perspectiva de um cronograma aí para frente, que eu consiga realmente realizar todas as entrevistas que eu queira, que eu preciso, para poder fazer um projeto, porque com isso tudo eu não sei quando que eu vou conseguir ter esse contato, e enfim, vou ter que adaptar. Então, essa está sendo hoje minha dificuldade, de saber como me organizar dentro da situação, né, atual. Isso. Eu vou começar pelo momento mais prazeroso também. Acho que assim, eu tive 2 momentos muito prazerosos, muito prazerosos. Um que é um bloco, né, que são todas as entrevistas, porque eu fiquei muito feliz em fazer todas as entrevistas, todas viram muito comigo. E eu fiz questão de não me podar, não colocar tempo para realizar as entrevistas, eu não tinha perguntas fechadas. Todas as minhas conversas começam comigo pedindo para as pessoas contarem a história delas, e é a partir da história delas que eu vou puxando os assuntos que eu quero tocar, que eu quero conversar. Então, elas não são, nenhuma é igual à outra, não só pela pessoa com quem eu estou conversando, mas pela própria entrevista em si, pela própria estrutura dessa entrevista, né? Porque eu também tinha que entender um pouco dos contextos, e aí quando eu falo dessa experiência das entrevistas, eu queria até destacar algumas, assim, por exemplo, eu fiz uma entrevista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no palco do Municipal do Rio de Janeiro, assim, que foi muito emocionante para mim. Eu fiz uma entrevista, a entrevista com o Circo Tradicional, eu fiz com o Circo Espacial, e eu fui até o Circo Espacial e fiquei lá um dia, assim, uma tarde inteira com a Margarete Querubim, entre uma sessão e outra do circo, a gente se falava, então o áudio vai todo quebrado, porque a gente foi se encontrando ao longo do trabalho dela. Enfim, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que mexeu muito comigo, assim, me transformou muito e me fez muito, muito bem conhecer, e me fez ter mais orgulho de ser pesquisador e de ser técnico. O outro momento que foi super especial foi que eu tive a oportunidade de fazer uma temporada de um espetáculo em Portugal, já na reta final da entrega da minha pesquisa, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a turma da graduação em direção de cena lá da Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo do Porto, que eu falei. Então foi bem especial poder, antes de entregar o final do que eu estava escrevendo, poder trocar uma ideia com eles e ver e acompanhar quais eram os paralelos que eles estavam construindo com o que eu estava falando. A parte mais difícil, eu tenho 2 partes difíceis. A mais difícil, sem dúvida, é conciliar a vida profissional com a vida acadêmica. Para mim foi, assim, eu me desdobrei em 1000. Eu também, como a Cláudia falou, eu sou capricorniano, eu sou super rígido com os meus horários, com o tempo, tentei, e aí eu brinquei até que eu não consegui ser o diretor de cena da minha vida enquanto escrevia, porque eu fui rompendo todos os prazos, porque eu não estava dando, sabe, em vários momentos eu falava, eu não vou dar conta, não vou dar... mas daí eu falava, não, eu preciso fazer, e um dos motivos que eu olhava e falava, eu preciso fazer, eram justamente olhar para essas entrevistas, né, eu tive o cuidado de transcrever todas, então eu transcrevi tudo, tem 520 páginas só de entrevista, e eu transcrevi uma a uma, virando as madrugadas e com muito prazer fazendo, assim, nenhuma foi difícil, de fato, de fazer. Mas o mais difícil foi conciliar o tempo, e a outra questão que foi um pouco complicada, mas eu acho que é até legal de falar, que tem relação com a escrita em si. Eu tive uma dificuldade porque eu comecei a pesquisa toda na terceira pessoa do singular. E aí eu fui percebendo que isso estava me amarrando. E aí eu fui indo para a terceira pessoa do plural, então tudo era nós, até o momento que eu entendi que eu tinha que falar na primeira pessoa do singular. Então eu comecei a me posicionar ao longo da pesquisa. Isso para mim foi um ponto de virada muito importante. Assim, foi a hora que eu entendi que eu precisava falar em primeira pessoa enquanto escrevia, né? Porque antes de mais nada, apesar de não ser uma autoetnografia o que eu me proponho a fazer, eu parto do pressuposto que eu estou falando da profissão que eu acredito exercer, né? Então eu tinha que me posicionar ali nessa primeira pessoa. E foi muito difícil olhar para todas a galera que estava lá dentro da USP, né, escrevendo e tudo mais, e falar, vou ter que assumir a primeira pessoa. Isso para mim foi delicado, mas depois também que eu assumi, eu fiquei bem confortável, assim, acho que me deu mais segurança também.
Nossa, Rafa, isso chama muita atenção no seu trabalho. Eu lendo ele, eu falei, que bacana, porque para mim é muito importante quando eu leio e vejo você se colocando dentro do seu trabalho. Eu acho que eu até ia comentar, porque realmente eu achei muito bom assim se colocar. E que bom que você superou essa dificuldade e fez esse trabalho dessa forma, porque eu acho que foi significativo, sério mesmo. Bom, indo para a próxima pergunta, que é um pouco do que o Rafa acabou de comentar, dessa dificuldade que é conciliar a vida profissional e da vida acadêmica, eu queria saber se é possível, né, fazer isso. O Rafa já falou que foi e que teve dificuldade. Porque, assim, eu entrei no programa em agosto do ano passado. E nisso, quando eu soube do resultado, eu tinha sido convidada, eu já estava, na verdade, na montagem de um musical lá em São Paulo. Então, eu fiz a prova, comecei o trabalho logo depois do processo seletivo e terminei a montagem do musical, né? Participei da construção, depois fui para a montagem, acabamento no teatro. E fiz a mudança para cá, para São João del Rei. E depois, no meio entre as férias na verdade, em novembro, eu também voltei para São Paulo para fazer um outro trabalho que eu tinha me comprometido já. Então, eu estava assim, conciliando. Só que no início, né, quando você só tem disciplina, então eu acho que é um pouco mais tranquilo. Só que hoje, eu me vendo diante do momento que eu estou da pesquisa, eu não sei se seria possível, se nós estivéssemos com o setor aberto, né, para trabalho, eu não sei se seria possível isso que eu fiz, por exemplo, no início do ano, que eu trabalhei de janeiro a fevereiro, a março, perdi uma semana de aula, que foi, na verdade, a única semana que teve esse semestre, e depois vim para São João del Rei, e acabou que entrou na quarentena, né, e não tive aula, estou aqui só nesse momento de pesquisa mesmo, do computador, transcrição, e é isso, assim, tipo, como que é? Hoje eu estou mais tranquila porque eu sou bolsista, né, mas tem esse conflito também, um pouco do que a gente vai pesquisando e as coisas que a gente vai observando dentro da nossa prática mesmo profissional, se influencia ou se de alguma forma ajuda, né, dentro da escrita e dessa observação, dessas análises, fazer esses dois trabalhos que são muito próximos ao mesmo tempo, isso ajuda ou atrapalha para vocês? Eu acho que é um pouco da natureza de quem trabalha com teatro, né, ou quem trabalha com espetáculos de modo geral, fazer sempre mil coisas, né, ao mesmo tempo. Parece que a gente é um polvo, assim, a gente tem 1000 braços e 1000 pernas e a gente vai... A minha vida sempre foi assim, né? Eu tinha uma super responsabilidade dentro do teatro, eu estava quase full time dentro do teatro, e eu sempre tinha algum outro projeto, alguma outra coisa que estava dividindo meu tempo, minha cabeça e tudo mais. A coisa acalmou um pouco mais, mas nem tanto, quando eu entrei para o UFRB, que aí eu tive que realmente, né, praticamente parar de fazer esses outros projetos ou aceitar coisas muito atuais, porque aí já era uma outra responsabilidade, preparar a aula, me deslocar até Santo Amaro, que é uma cidade de 80 quilômetros de Salvador, e já era um outro tipo de responsabilidade. Então, mas sempre 1000 coisas acontecendo. Então, quando veio o mestrado, eu tive uma vantagem. Eu fiz algumas disciplinas como aluno especial, e então isso eu tive créditos que foram abatidos, né? Então, pelo menos 2 disciplinas eu não tive que cumprir. O estágio docente também eu não tive que cumprir, porque eu já estava em sala de aula. O que mais me atormentou foi o fato de eu ter tirado licença da UFRB, para cursar o mestrado, então eu me sentia muito preocupada com o prazo, de ter que terminar o mestrado no prazo. Eu já teria que terminar no prazo de qualquer forma, né? Por conta do programa, que é um programa de quem tem uma nota muito alta,
a minha própria necessidade de terminar logo, quanto antes, o mestrado, dentro do prazo dos 2 anos, mas aquilo me preocupava muito. Então, eu tive que verdadeiramente continuar, embora eu tenha me afastado da UFRB por licença, para cursar uma licença capacitação, para cursar o mestrado, eu continuei plena atividade no Teatro Castro Alves, que ali aquilo é uma usina que não para, entendeu? São 3 salas de espetáculo ali dentro, funcionando o tempo todo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando uma sala está parada, a outra está funcionando. E lá eu me ocupo da gerência técnica, então eu estou ligada a tudo que estiver acontecendo. Então, sim, foi muito difícil, foi um período que eu disse não para todos os projetos que me procuraram, né? Eu tive que dizer, não posso, até tanto, até tal, eu não faço, não fecho, e realmente não aceitei mais nada. Me bastava o TCA, que já era muito, e o mestrado, né? Em janeiro eu tirei férias, a minha qualificação era em março, acabou por fim, com o processo da pandemia, não aconteceu, né? Foi postergada para junho, em junho eu consegui qualificar por videoconferência, e agora minha defesa em setembro, e sempre conciliando as coisas do teatro e o mestrado. E os outros projetos eu fui adiando tudo para 2021. Como eu falei, foi complicado, né? Eu acho que tem uma imagem ótima, tem um episódio ótimo para traduzir como foi essa experiência para mim. A última etapa do processo de seleção é a entrevista, e eu fui para minha entrevista com uma mala assim do lado, porque eu saí da entrevista, eu ia para Recife, porque eu tinha uma temporada no Centro Cultural na Caixa Cultural lá de Recife. Ou seja, em momento algum, esse mestrado foi solitário, foi como uma atividade solitária. Sempre mesclado com muitas coisas. Então, eu viajei muito com o espetáculo, eu participei de muitos processos de criação ao longo disso. Eu não tive bolsa porque eu era contratado como educador da Fábrica de Cultura, eu também estava orientando na SP na época, na SP Escola de Teatro, então eu estava fazendo muitas atividades paralelas, e aí eu, ao mesmo tempo, sempre falava, nossa, mas será que eu não tinha que parar um pouco, pegar menos trabalho, assim, né? E aí eu sempre falava para mim mesmo, não, mas isso tem a ver com o que eu estou escrevendo. E aí eu comecei a priorizar muito tanto o lado do espaço meu enquanto educador, quanto também o meu espaço enquanto diretor de cena. Então, outros trabalhos que eu fazia, eu geralmente, em outras linguagens, por exemplo, com um figurino e tal, eu fui deixando um pouco de lado para priorizar as experiências com direção de cena, pensando que eu estava escrevendo, né, sobre isso. E aí, faltando 2 meses para eu entregar o final, eu já tinha feito as entrevistas, e também foi um pouco isso, né? As entrevistas, elas foram acontecendo ao longo dos meus trabalhos, então eu tô indo viajar para tal lugar, eu vou aproveitar, vou conhecer o teatro, vou conhecer a liderança técnica responsável, o diretor técnico do espaço e tal. E aí, faltando 2 meses para entregar a pesquisa, eu precisei parar. Aí eu parei tudo mesmo, enfim, me dei essa pausa de 2 meses, sabe, porque eu pedi demissão, porque eu precisava escrever, eu precisava organizar a minha experiência aí de 2 anos pesquisando isso, eu precisava parar e organizar. Não que eu não tivesse escrito, eu escrevi muito, eu escrevia muito, ao mesmo tempo que eu escrevia muito, eu precisava parar para organizar esse material, porque eu também estava escrevendo muitas vezes na coxia, na própria coxia. E aí foi uma coisa que eu acho que é importante de destacar dessa sua questão, Pri, que eu acho que essa experiência de tentar conciliar a vida profissional com a vida acadêmica, e como a Cláudia mesmo falou, que a gente faz isso em teatro o tempo inteiro, de querer conciliar 3.000 compromissos e sempre arrumar uma brechinha no domingo de manhã para fazer uma coisa que a gente ainda não faz, eu fui entender aí nesses 2 meses finais e que eu estava fazendo uma pesquisa sobre técnicos de palco, sobre técnicos, mas também, e acima de tudo, eu estava fazendo uma pesquisa com técnicos, porque eles estavam o tempo todo, eles e elas me ajudaram o tempo todo na escrita desse material. Não teve um momento assim que eu escrevi algo que só passou pela minha cabeça. Muito pelo contrário, muitas vezes o que eu estava colocando ali no papel foi a partir de experiências que eu estava vivendo com esses técnicos. E também me fez entender, nesse momento aí do final, que eu estava fazendo um trabalho sobre técnicos
com técnicos, porque eles estavam ali no meu cotidiano, enfim, era o meu cotidiano, né? É o meu cotidiano. E também para técnicos. Foi uma coisa bem importante também de eu entender, porque eu comecei a me libertar um pouco, e aí eu acho que isso tem a ver com a outra coisa que eu falei lá do escrever em primeira pessoa, porque eu comecei a me libertar um pouco no sentido de eu estou escrevendo para quem essa história toda aqui, né? Eu estou escrevendo porque eu quero que os técnicos leiam, porque eu não acredito, e é isso já, enfim, eu não acredito que o fato de eu escrever sobre direção de cena vai e colocar essa dissertação lá na estante da biblioteca da USP vai fazer com que os meus colegas de pós-graduação estejam lá procurando a minha dissertação para ler. Eu não acho que por ter um título de direção de cena eles vão atrás e vão criar, vamos pesquisar sobre o técnico. Eu não acho que esse movimento está acontecendo ainda. Eu adoraria, mas ele não está acontecendo. Então, eu tenho que ter clareza que eu estou escrevendo para quem? Eu estou escrevendo para os técnicos. Porque eu quero que o técnico leia, eu quero que o técnico tenha um livro sobre técnicas na casa dele, lá na estante, que não seja só de cenografia ou de figurino, não. Ele tem que ter o livro dele lá do Tudela, de iluminação, ele tem que ter o livro dele do Cerrone, do Gianni Ratto, do Zé de Anchieta, ele tem que ter, né? Mas ele também precisa ter o livro do técnico e alguém que consiga conversar com ele, apesar de estar na academia. E começar a fazer com que as pessoas entendam que não tem essa distância tão gigante entre a academia e o universo do nosso trabalho, né? Que ele pode se mobilizar lá também. E aí, pensando nisso, no que eu falei agora, eu queria trazer a minha última provocação para vocês, que é a seguinte: eu queria saber em que medida a experiência da pesquisa acadêmica afetou ou tem afetado a relação com a nossa prática profissional. Como é que vocês veem isso? Eu tenho uma questão, que é porque, como eu tenho uma experiência muito voltada para teatro de grupo, enfim, eu estou muito próximo dos espaços onde você está pensando o processo de criação, em geral, nos processos de criação que eu vivo, as experiências que eu tenho, elas são muito pautadas numa escuta libertária, usando isso até um termo, roubando um pouquinho ali da escuta libertária, porque ele é todo pautado na ideia de que todos nós estamos construindo juntos a obra. Ninguém está trabalhando para ninguém, estamos todos trabalhando com, né? Então é um trabalho conjunto e não para alguém. Então também eu tô tentando o tempo todo, eu sempre fui assim, eu acho, sabe? Eu até comecei a analisar isso depois da dissertação, depois que eu entreguei, que eu me toquei que eu sempre fui assim. Eu até escrevendo, eu estava lá já me entendendo com isso. Que eu sempre tive um cuidado de explicar o espetáculo para quem está chegando, para todas as pessoas que vão trabalhar comigo, que vão desde a bilheteria ao serralheiro. Pode ser que o serralheiro nem chegue, que o que ele está fazendo lá no galpão, que ele nem chegue aí até o palco para instalar. Mas eu preciso que lá, enquanto ele está no galpão, que ele saiba qual é a história da peça, qual que é o nosso enfoque, por que a gente está querendo falar sobre isso hoje, entendeu? Precisa fazer sentido para todas essas pessoas. Então, para mim, eu acho que virou uma militância muito maior do fazer sentido. É muito importante que faça sentido e que os sentidos para essas pessoas também cheguem até a gente, entendeu? Para que seja uma obra, para que os espetáculos que eu trabalho eles sejam de fato uma consequência da experiência coletiva do trabalho, né? E não da imaginação apenas do diretor. Ainda que eu tenha um diretor super rígido, que tem uma postura super autoritária em um momento XYZ, como é que eu, dentro desse processo, consigo criar algumas fissuras para que a gente possa elaborar algo juntos, deflagrar algumas realidades, ampliar, né? Porque daí a gente deflagra a realidade, amplia essas questões e pode transformar essas questões. Eu acho que esse é um ponto que sempre me pegou bastante, assim. E aí eu acho que tem uma militância para essa formação, quando eu penso assim, eu quero falar sobre direção de cena, mas não é só para as pessoas saberem o que é para elas também se apaixonarem por isso, como eu me apaixonei por isso, entendeu? Porque elas também têm um prazer e orgulho de fazer isso, que elas saibam quais os caminhos iniciais para começar a fazer. Até discordando de mim, entende? Tipo, lendo e falando, esse cara viajou, eu faço desse jeito. Ótimo, vamos discordar, mas vamos nos mergulhar aí nesse lugar da prática e da formação, né? Até porque tem uma coisa que, já que eu falei do Paulo Freire, eu vou até citar uma coisa dele que eu acho ótimo, que é toda educação tem em si uma intenção política. Então, eu acho que é isso, a gente pensar que todos esses nossos processos de formação, eles também têm que ser pensados enquanto um movimento político. Já que o teatro ele é uma arte política em sua essência, como é que a gente está fazendo isso nas nossas coxias, né? Então, em que medida os nossos processos também têm espaço para esse tipo de abertura? Eu tenho
tido bastante cuidado a partir da minha dissertação e dessa experiência que eu vivi na academia, não só de como eu dialogo com as pessoas que estão na academia, né? Porque é muito difícil, é bem complicado. Ainda que eu fale, não é tão distante, para algumas pessoas é um lugar muito fechado ainda, né, de compreensão. Então, são essas pessoas que eu estou falando que não vão lá na biblioteca buscar a minha dissertação para ler, né? Eu não espero isso. Mas o que eu espero, então? Eu espero que esse técnico leia, eu espero que ele converse comigo, eu espero que nos meus processos de criação eu crio esse espaço. Vamos ouvir o que o técnico tem a dizer, sabe? E também como tratar esse técnico para que ele se sinta parte do processo e seja de fato parte do processo. Não é só se sentir parte, né? É fazer parte do processo. Então, como é que a gente faz isso politicamente, né? Enfim, acho que eu não sei se eu respondi, mas é uma reflexão que eu queria compartilhar. Bom, eu acho que primeiro que a pesquisa, o projeto que eu desenvolvi, ele é totalmente afetado, influenciado pela minha carreira iniciante como técnica de palco, né? E hoje eu percebo que, por exemplo, no início do ano, né, que eu fui fazer as entrevistas, fiz a entrevista com um marceneiro, com um serralheiro, com uma pintura de arte, com 2 serralheiros, na verdade, 2 marceneiros. Então, assim, essa relação de você convidar a pessoa que está ali no momento de trabalho para fazer uma entrevista falando que quer o depoimento dela porque ela é importante, isso já muda também essa relação, sabe? Assim, no momento que a pessoa é convidada para dar uma entrevista sobre o seu trabalho, ela entende, muitas vezes, que o trabalho dela é importante no sentido precisa ser falado, precisa ser dito. Então, há uma mudança, eu acho, nesse momento assim de contato que já nos possibilita a gerar, pelo menos, uma questão dentro da categoria, sabe? Tipo, uma questão do seu próprio trabalho. Muitos das pessoas que eu fui entrevistar, muitos não queriam, sabe, assim, falava, não, mas por que você quer saber sobre a minha... O que eu vou falar? Não tenho nada para dizer, sabe? Quando teve uma entrevista que durou 40 minutos e que foi maravilhosa, porque ele falou tudo que ele realmente desenvolvia, ele deu detalhes do seu trabalho, do seu processo de serralheria, de soldagem, como que ele iniciou com a solda, o que influenciou ele, o que ele acha de especial no que ele faz, nos elevadores que ele monta, sabe? Então, eu acho que o que afeta mesmo dentro dessa relação da academia com a minha prática profissional, nesse momento, está sendo essas entrevistas, assim, está sendo esse momento não só de ceder, né? Porque é um momento muito íntimo, né? Você falar sobre a sua vida e os seus fazeres, né, para uma outra pessoa. Então, está mudando para mim essa relação que eu tenho com esses colegas de trabalho, que às vezes era uma relação mais distante ou de troca momentânea, e ela está sendo mais... como que eu posso dizer? Mais sensível mesmo, sabe? E isso para mim está sendo importante. E é bom que é isso. Eu estou falando para eles que eu quero o depoimento deles, porque para mim a prática que ele executa ela é fundamental. Não só para mim, mas para muitas pessoas que precisam conhecer. Assim, então, para mim, é isso. Eu acho que passa um pouco por isso que você falou aí, desse contato, né, desse conhecimento com o outro, que para mim também foi muito revelador, e passa pela questão da visibilidade, né?
a gente dá visibilidade a essas funções. Como é que a gente vai falar, como é que a gente vai pensar em melhoria das condições de trabalho, das equipes, ou em processos de formação, se a maioria dessas funções são desconhecidas, né? Elas são sequer faladas. Elas existem, elas estão aí, elas estão na lei, elas estão aí o tempo todo, porque elas estão fazendo o espetáculo acontecer, né? Mas, assim, sob uma invisibilidade absurda. Então, é importante que se ocupe esses espaços na academia, não que alguém vá lá procurar um trabalho sobre isso, mas naturalmente isso acontece. Você está pesquisando um tema X, Y, Z, e da mesma forma, quando chegou nas nossas mãos trabalhos de tantos outros pesquisadores, o nosso vai circular por aí também, né? Então, a gente ocupa esses espaços na academia, nos próprios programas de pós-graduação, começa a se falar, né, sobre essas questões, e a partir daí se levantar as demandas, as necessidades, as dificuldades, e também as questões que me preocupam também sobre a gestão técnica do espetáculo, né? Como é que isso tudo está ligado em rede, como que o técnico está influenciando na questão do custo do espetáculo, porque tudo isso é uma grande engrenagem que está em movimento, né? Então, a gente não fala sequer do técnico ou da técnica, quanto mais falar dessa questão que é a gestão técnica dentro do espetáculo, que é um espaço dentro da produção, né? Eu acho que as discussões acerca da produção, essas discussões, elas avançaram, né? Existem hoje inúmeros cursos de produção em universidades super conceituadas, como a UFBA e tantas outras, mas que espaço está sendo dedicado para se discutir a produção técnica, a gestão técnica, e dentro disso, os técnicos, né? Como que essas equipes bem treinadas, bem preparadas, bem remuneradas, elas estão influenciando em todo esse entorno, que toda essa cadeia continue a circular, né? Então, tudo isso eu acho que está ligado em rede, e é sobre isso que a gente tem que falar. A partir do momento que a gente começa a falar, a tornar visíveis essas funções e esses profissionais, tudo isso começa a vir à tona também. Então, como isso influencia o meu trabalho? Bom, meu trabalho na universidade, muitíssimo, porque eu retorno para a UFRB com mais bagagem, mais referencial, outros questionamentos, outras coisas que eu quero discutir com os discentes de lá, né? Dentro do processo do teatro, tem uma virada de chave também, de um momento mais executivo, mais vamos fazer, para um momento mais reflexivo, de como vamos fazer, ou vamos, né, planejar, vamos reestruturar, ainda mais que o Teatro Castro Alves hoje passa por um processo de requalificação, né? É um novo TCA que está sendo desenhado, é um novo centro técnico, que já é um centro de referência em engenharia do espetáculo. Eu acho que isso tudo é uma mudança de paradigma, né? Vamos discutir mais as questões ligadas à engenharia do espetáculo, e aí está a cenotecnia, está a iluminação, está a contrarregragem, está a direção de cena, por que não, né? Porque a direção de cena parece que ela fica numa linha limítrofe ali entre o artístico e o técnico, né? Ela está muito próxima do artístico, porque se você para pensar a direção de cena no ambiente de uma ópera e tudo mais, ela vem incorporada de uma bagagem artística imensa, né? Na dança também, enfim, de um modo geral. Então, ela está num limite ali que é maravilhoso, né? Como a relação do cenotécnico com a cenografia, eu acho fantástica, assim, como elas são complementares, né? Como às vezes, o trabalho, aquilo que o cenógrafo pensou, sem a participação do cenotécnico, ela, às vezes, não acontece, ou acontece de uma outra forma, ou enfim, são complementares. Isso a gente vê
O próprio Ciro Del Nero tem exemplos disso, o próprio Tudela, no livro dele, eu encontrei uma passagem incrível, onde ele fala sobre isso, sobre a relação do cenógrafo com o cenotécnico. Isso é muito bonito, é complementar. Então, no que isso vem influenciar nosso trabalho, é o olhar que muda, né? Muda o olhar, muda uma série de coisas, assim, a forma como você vê o outro, a forma como você se vê dentro desse processo da pesquisa. Tem uma coisa aqui no computador que está me incomodando. Eu passo a me ver como uma pessoa de teatro, né? Assim, eu acho que era uma coisa que eu não me via tanto como uma pessoa de teatro. Há 32 anos eu convivo com pessoas de teatro, eu vivo com pessoas de teatro, eu estou diariamente com pessoas de teatro, eu sobrevivo de teatro. E eu acho que eu não conseguia me ver como uma pessoa de teatro. Assim, porque talvez o tempo, a velocidade, assim, e me ver também como uma pessoa de teatro. Então, tem uma mudança importante que acontece aí. E a gente vê como as mudanças ao nosso redor, elas estão acontecendo. Essa pesquisa me trouxe um pouco isso também. A gente está mudando de digamos, numa analogia meio roots, a gente está mudando de um profissional mais analógico para um profissional mais tecnológico, mais digital, né? Assim, está mudando a forma de se lidar com o espetáculo. Né? O que é que vem a partir daí desse teatro híbrido entre o teatro mediado pela internet e o teatro presencial, como a gente conhece hoje? Assim? A gente está vivendo uma grande mudança, né? Proporcionado por essa pandemia e mudanças que estavam em curso, já estavam acontecendo. A pandemia só veio para dar um empurrão e dizer agora vai. Né, as relações entre o teatro e a internet, entre o teatro e a imagem já vem de há muito, né, mas que agora só foi acelerado. Então, que profissionais são esses que estão surgindo aí agora? Coisas que me chocaram não, mas me tocaram, não vou dizer que me chocaram, mas me tocaram, por exemplo, dentro desse processo da pandemia agora, alguns colegas, maquinistas, principalmente funcionários mais antigos do teatro, falando que, passado isso, vão se aposentar. Né? Assim, então, eu falo, é uma mudança que está em curso, assim, é uma geração que parece que nesse momento está se afastando e a gente começa a sentir uma movimentação. Então, dentro disso tudo passa pelo conhecimento, né? Isso parece que fica bem claro também. E é isso, eu acho que essa pesquisa vem influenciar muito e a mudar muito minha forma de ver e de lidar com o trabalho, né? Com essas coisas todas que estão nos permeando aí, estão ao nosso lado. E acho que é importante também a gente destacar, assim, que essas pesquisas, elas... deixa eu só ler aqui rapidinho, Maurício Pedrosa. Maurício Pedrosa, nosso colega da UF, aí, professor. Tenho um pouco de experiência com cenografia e trabalhei com vários cenotécnicos. A grande maioria não tem formação formal e aprendeu no fazer. Essa baixa escolaridade, mesmo em grandes profissionais, não seria também um fator da carência descrita no tema? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu ia falar agora, que eu acho que o fato de a gente estar pesquisando ajuda também a gente a elaborar melhor as formas com que a gente está se organizando, né? Então, como é que a gente vai desenvolver alguns diálogos com quem já está na prática há um tempo e como é que a gente consegue atrair e formar a gente que está chegando aí já com uma outra perspectiva, entendendo a importância da formação, não só por uma questão de alfabetização, pelo contrário, é entender que, para além disso, é importante que esse técnico ele desbrave e se organize para ocupar mais espaços, justamente para que ele tenha melhores condições de trabalho e também de vida. Porque a gente está falando de trabalho e está falando de vida, né? São duas coisas que elas se complementam e se correlacionam. Então, eu acho que é pensar isso junto com esses técnicos, assim. Acho que tem uma falta mesmo, há uma carência de material escrito pelo técnico, porque se existe esse registro de um técnico que não tem formação, que vem da prática e tudo mais, mas como é que a gente começa agora a organizar, então, essa prática, né? Eu até falo de um lugar que não é o de ignorar essa prática que já existe aí há anos, desses técnicos todos maravilhosos, mas como é que a gente
está agora aqui pensando pesquisa, consegue estruturar, que é um pouco isso que a Pri falou também, de convidar essa pessoa a compreender na prática do seu fazer que, enquanto ele fala, ele também está construindo um conhecimento que muitas vezes não está lá na biblioteca e que aqueles muitos teóricos que estão lá lendo, os franceses todos, os italianos todos maravilhosos, não têm conhecimento, ou seja, isso é fazer com que esse conhecimento prático chegue de uma outra forma, né? E como é que a gente se organiza para isso? Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, isso que o Maurício falou aí, isso é real, né? Porque a gente ainda tem uma grande quantidade de profissionais, principalmente na cenotecnia, porque a iluminação vem mudando isso, a sonorização também, a contrarregragem, cenotecnia, eu acho que na costura ainda muito também, muito embora já tenha profissionais buscando uma formação mais completa, essa questão do aprender a fazer fazendo, né? E aí a pessoa depois é engolida pela máquina, porque ela precisa trabalhar e precisa se manter, e não tem mais condição de buscar uma formação, digamos, né? Um conhecimento mais formal, uma qualificação. Então, acaba sendo engolido. Então, a gente tem que fazer com que esses espaços de formação cheguem até as pessoas, né? Que ele chegue até os profissionais. Porque uma pessoa que fica ali um dia inteiro numa carpintaria, numa serralheria, é um trabalho absurdo, é um trabalho braçal, você... Além tem a poeira, tem a serragem, tem não sei o quê, tem a ferragem, tem isso, tem aquilo. Às vezes, depois você sair para um curso, para alguma coisa, é mais difícil. Então, a gente tem que fazer também que os espaços de formação, eles cheguem até essas pessoas, né? Por isso que eu acho importante, assim, que iniciativas como o Centro de Referência de Engenharia do Espetáculo, ele vindo a ser instalado, efetivamente será, pode ter um papel muito importante, né? O papel dos projetos que são apoiados, são patrocinados por lei de incentivo, isso é verba pública, né, que dê essa contrapartida, isso tem que ser uma pressão nossa também, que tenha um X de espaço para a formação dos técnicos dentro das contrapartidas sociais, né, em cursos, em oficinas, em treinamentos específicos, para que se possa ir qualificando essas pessoas, né, nossos colegas profissionais. E estimular esse aprender e ensinar, né? Aprender a ensinar e essa formação, mas porque muitos têm um conhecimento incrível. Pega um pedaço de papel qualquer, de embrulho, e faz um cálculo, calcula uma área de um praticável, de uma escada, que é incrível, mas isso só hoje não basta, entendeu? Tem uma série de outras informações, são outras camadas de conhecimento que está se sobrepondo aí. Eu estava falando isso hoje, o Cerrone fala num determinado momento no livro dele, eu não me lembro mais qual que o teatro no Brasil, ele ainda é feito baseado na madeira, no ferro e não me lembro qual é o outro componente. Mas ainda mas existem hoje outras camadas de conhecimento que estão se sobrepondo aí, né? São as mídias, as outras... A tecnologia digital, são outras informações que estão chegando e a gente tem que ir acompanhando isso tudo. E vale para todos, são profissionais jovens, ainda possíveis, têm uma vida profissional extensa pela frente e que podem, sim, estar se qualificando ou se capacitando, porque alguns já têm uma qualificação, mas a capacitação seria justamente, né, esse continuar, essa busca do conhecimento, esse aprimoramento em cursos, treinamentos, do que seja. Então, a gente tem que criar esses espaços. Da mesma forma que a gente tem que criar os espaços na academia, através dos projetos de extensão, sim, por que não? Né? Os projetos de extensão chegar a esses lugares, levando esses profissionais, né, o quanto seria útil um professor num ambiente desse de formação, junto com tantos outros, e levar o conhecimento dessas pessoas, porque às vezes elas não conseguem nem sair dali também, né?
Uma coisa que eu penso, assim, do que foi colocado, Maurício, o nome dele, né? É o porquê tem poucos materiais acadêmicos dentro dessa área que já está há anos, que é a cenotecnia, sendo desenvolvida no Brasil. Por que não tem material acadêmico? Será que precisa um técnico escrever sobre esse assunto? Porque não é sempre um diretor que escreve sobre direção, não é sempre acho que o Rafa caiu, né? Não é sempre um ator que vai escrever sobre atuação, né? Eu acho que há também um processo cultural que é de desvalorização mesmo do trabalho prático, do trabalho braçal, e esse trabalho da cenotecnia, que está dentro dos galpões de marcenaria, serralheria, é um trabalho desse tipo. Então, eu acho que há uma desvalorização desses profissionais, e por isso que não tem material acadêmico e muitas vezes não tem um pensamento construído a partir para elaborar uma formação para ele, sabe? Por isso que aprender a fazer é o que acontece e é o que está aí por, acontecendo por muitos anos. E a gente vê que aprender a fazer funciona, porque os espetáculos estão acontecendo com esses profissionais que aprendem fazendo, sabe? Então, não sei se o que precisa é formação para esses profissionais ou é entender e a gente falar sobre eles, sabe? Entender o que eles fazem e pedir para que eles nos ensinem, sabe? Para que eles formem outras pessoas e para que o trabalho deles seja valorizado, sabe? Eu acho que está mais dentro disso, porque não tem material acadêmico sobre isso, e se realmente o técnico, nem eu tive que fazer um curso de técnicas de palco e trabalhar como marceneira, como pintura de arte, como aderecista para poder hoje fazer uma pesquisa nessa área. Eu acho que a gente não precisa disso. Acho que a gente pode ter. Tem muitas pessoas que estão formando dentro da academia, que estão querendo se dedicar exclusivamente à pesquisa e que podem também fazer esse tipo de análise de pesquisa. Não precisa ser o técnico, sabe? Mas é importante? É também. Mas é isso. A gente fica nessa coisa de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter que trabalhar. E não precisa, sabe? Porque tem pessoas que estão aí para pesquisa apenas. E pessoas que querem fazer só a produção como técnico. E acho que quem está Agora, pesquisando. Ai, desculpa. Quem está pesquisando que é também. importante esse olhar de quem está dentro é importante, né? Outro olhar, né? É um olhar diferente. Mas, enfim. E é interessante pensar também com quem que esses pesquisadores estão querendo conversar, né? E a importância do... Desculpa, gente, eu caí e voltei aqui, que o meu computador desligou sozinho. Enfim. Mas também pensar um pouco nesse outro movimento, né? Já que a gente está pensando só em pesquisa, já que não é necessário então que seja técnico para pesquisar técnica, ok. Mas como é que a gente traz essa pesquisa, então, e torna ela palpável para o cotidiano do técnico, e não só para o cotidiano acadêmico, né? Então, como é que no nosso trato diário ali na coxia, a gente tá pensando esse ensinar a aprender, né? Até para a gente não se colocar nunca nesse lugar de eu sei mais do que você. Não, de forma alguma. Acho que a gente está construindo juntos um conhecimento que muitas vezes já existe aí, que está super forte em algumas pessoas. Tem gente que está chegando e está apreendendo também, fazendo. Então, acho que é isso. É um processo de reflexão-ação, né? Sim, eu acredito que nesse momento, dentro do meu lugar da pesquisa, eu acho que a pesquisa precisa mais do técnico do que o técnico da pesquisa. Também. É registrar, sistematizar esse conhecimento, né? E principalmente fazer chegar até os técnicos uma informação mais completa, mais detalhada. Porque tem muita gente que sabe o que fazer e como fazer, como você falou, tanto que os espetáculos estão aí acontecendo, né? Mas eu insisto nessa coisa da mudança do perfil. Realmente, as mudanças estão em curso e os profissionais têm que acompanhar. Então, de certa forma, estão acompanhando. Mas tem áreas que esse movimento ainda é mais
mais lento, mais demorado, né? Principalmente a cenotecnia, realmente. Pessoal, eu acho que a gente já está chegando aqui no final. Queria saber se tiver mais alguma pergunta para a Jo subir, hoje a Joana, que é da nossa equipe do Papo da Coxinha, está cuidando aqui do backstage da conversa. Bem, acho que a gente pode ir encerrando, então. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar, meninas, para a gente finalizar, fazerem um pouco das considerações finais de vocês? Olha, só dizer que adorei o nosso papo, que acho muito importante essa iniciativa, espero que a gente continue se comunicando e comunicando, né, com as pessoas sobre essas questões. É muito importante trazer à tona essas questões, como, né, vocês estão fazendo, e eu acho genial, muito bom. Vamos ocupar os espaços, fazer nossas reflexões. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Foi um prazer para a gente receber você também. Pri, quer falar um pouquinho? Não, quero agradecer a Cláudia. Eu a conheci, né, naquela reunião que a gente fez antes para se conhecer mesmo. E é muito bom ter esse contato, né, principalmente por ser de regiões diferentes e com pesquisa que, ao mesmo tempo que nós três estamos falando da área técnica, mas ainda assim tem ramificações dentro da área técnica do setor cultural, né? Não é generalizando o técnico de palco, tem o cenotécnico, tem o iluminador, tem o diretor de cena. Então, tem muito tema, muito assunto para ser colocado em pauta dentro da pesquisa acadêmica. Eu acho que esse papo é importante para que realmente surja pesquisadores interessados dentro desses temas, né? Eu também queria muito agradecer vocês duas, assim, a Pri já está com a gente no projeto, mas queria agradecer porque eu acho que tá num outro lugar hoje, né, Pri? A gente não está só mediando, a gente também está se expondo bastante. E acho que é fundamental que essa exposição ela siga acontecendo, que a gente continue falando sobre pesquisa, nós três, e que isso também ressoe para ser também um catalisador de outras pessoas que estão fazendo pesquisa em técnicas, venham falar com a gente para a gente poder elaborar e pensar, enfim, as melhores estruturas para isso, né, para o nosso trabalho. Enfim, tudo é pensado, no fundo, para melhorar o nosso trabalho, né, pela melhoria de condições de trabalho, de vida aqui das nossas funções, que são muitas, e a gente precisa falar sobre elas. Então, queria muito agradecer a Cláudia pelo papo, por ter topado. Acho que é muito especial a gente estar aqui conversando os três. Acho que é um momento delicioso, histórico, que a gente está fazendo e vivendo aqui. E aí eu queria aproveitar também para divulgar já a nossa próximo encontro. Vai ser no dia 7 de setembro, feriado, às 8 da noite, às 20 horas. É uma conversa com o Jorge, que a gente falou dele hoje aqui, que ele vai estar lançando o livro dele que chama Os Invisíveis do Teatro, e aí ele vai trocar uma ideia com a Joana e com o Alício a respeito dessa experiência do livro, da construção do livro, e também falando um pouco mais sobre ele e o que ele acha fundamental aí a gente seguir disseminando, né, em relação ao nosso trabalho. Então é isso, pessoal que nos acompanhou, muito obrigado por estarem aqui comentando e curtindo. O Papo da Coxinha segue, nos vemos no dia 7 de setembro. Um beijo, meninas, obrigado, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Obrigada, Pri. Obrigado.